Então hoje a gente vai falar sobre o que são subconjuntos. Basicamente, um subconjunto é definido por isso daqui, ó. Quando a gente tem um conjunto A em que todo elemento de A também pertence a um conjunto B. Então, se a gente tem dois conjuntos e todos os elementos de A também pertencem ao conjunto B, então A é um subconjunto, ok? E essa é a definição. A nomenclatura que a gente vai utilizar é essa daqui, ó. A gente diz que todo elemento X que pertence a A, isso implica que X também pertence a B. É a definição de subconjunto e a gente usa a seguinte notação. A gente diz que A ele está contido em B, ok? É esse Czinho assim de contido. A gente também pode utilizar B, né? E aí usa o C invertido em A. Então, a boca do C ele abre no sentido do conjunto maior, do conjunto que a gente está analisando, certo? A gente pode olhar nesses exemplos como é que fica. A gente tem dois conjuntos e a gente vai olhar se um é subconjunto do outro. Então a gente pode ver assim. Por exemplo, o conjunto que tem os elementos A e B é um subconjunto do conjunto ABCD, porque todos os elementos do conjunto da esquerda estão contidos no conjunto da direita. Então a gente usa esse símbolo assim, ó, está contido em, ok? Daqui, ó, olha só esse daqui, são dois conjuntos iguais, a gente já sabe a definição de conjunto igual, em que todos os elementos são iguais, né, independente da ordem. A gente pode escrever que está contido, porque olha a definição, todos os elementos do conjunto A, eles também pertencem ao conjunto B. Beleza, então dois conjuntos iguais, a gente pode dizer que é um subconjunto, ok? Olha esse outro aqui, ó. O conjunto dos números x, tal que x é inteiro e par. E aqui a gente tem o conjunto dos números x, tal que x é inteiro. Então, olha só. Este conjunto em que ele é inteiro e par, ele está contido no conjunto dos números inteiros. Aqui é contido inteiro e par, então todos os números inteiros e pares são inteiros, né? Então tá aqui, ó. E esse último aqui, a gente está vendo subconjunto, né? E se a gente tem o contrário, a gente pode usar a relação invertida. Beleza? Agora, o que acontece quando a gente tem uma relação de que não está contido? Por exemplo, se a gente olhasse isso daqui, ó, esse conjunto daqui, que não está contido naquele. Agora a gente vai ver como é que funciona a situação de não contido, ok? Então a gente tem algumas possibilidades, né, de conjuntos que são a seguinte. Se o A está... Aqui algumas representações gráficas ajudam bastante a gente, né, por diagrama, ajuda bastante a gente a entender a lógica do conjunto. A gente vai dizer que o conjunto A ele está contido em B quando todo o conjunto A está dentro do conjunto B e a gente usa a notação que a gente já conhece. A está contido em B. Por outro lado, a gente vai ter outras situações, por exemplo, em que o conjunto B e o A, eles dividem uma parte só, certo? Então aqui todo o conjunto A está dentro do B, aqui onde só uma parte do conjunto A está contida no B, aqui a gente vai dizer que o A ele não está contido no B. Então a gente usa o C e põe e corta ele, né? Aqui é outra situação, a gente também tem o A, ele não está contido no B. Então esse C, ele dá a relação de ser subconjunto, de estar contido ou não. Aqui tem dois exemplos, a gente vai dizer o seguinte, ó, a gente tem um conjunto A e um conjunto B. A gente sabe que o conjunto A aqui, 1, 2, 3. Aqui tem o conjunto B, 5, 2, 3 e 4. Todos os elementos do A estão dentro do conjunto B? Não. Então a gente vai dizer que o A ele não está contido em B. A gente também tem aqui, ó, o conjunto dos x, tal que o x é inteiro e par. E aqui o conjunto do x, tal que x é inteiro e primo.
a gente sabe que nem todos os inteiros e pares, eles são inteiros e primos. Então, de novo, a gente tem uma relação de não contido, ok? Então, aqui a gente vê a diferença entre as duas situações, né? De quando o A está contido e as duas possibilidades em que o A não está contido. Ou apenas alguns elementos de A estão em B, né, pertencem a B, ou se nenhum elemento do A pertence ao B. Agora então, com a ideia de contém, né, ser um subconjunto, a gente vai dizer o seguinte: com o termo contém, a gente tem uma nova definição que também é válida para descrever se dois conjuntos são iguais. Lembra que dois conjuntos, para eles serem iguais, todo elemento que pertence a A também deve pertencer a B, e essa daqui era a definição de conjunto igual. Para qualquer valor de x, o x ele pertence a A, e se a gente diz que ele pertence a A, é o equivalente a dizer que ele pertence a B. Por isso que A e B são iguais. Ok? Agora a gente tem uma nova definição que também é válida. Se a gente disser que dois conjuntos são iguais, a gente pode dizer que para qualquer valor de x, A está contido em B e B está contido em A. Ou seja, A é um subconjunto de B e B é um subconjunto de A ao mesmo tempo. É o equivalente a dizer que todo elemento de A pertence a B e vice-versa. Todo elemento de B pertence a A. Então, agora que a gente já sabe essa relação de estar contido, né, de subconjuntos, a gente define algumas propriedades, que são chamadas de propriedades de inclusão, que a gente parte da seguinte ideia, ó, sendo três conjuntos arbitrários, conjuntos arbitrários. Em primeiro lugar, a gente tem que o conjunto vazio ele está contido no conjunto A. Então, independente do conjunto A, o conjunto vazio está contido dentro dele. O conjunto A está contido no conjunto A. Ou seja, o conjunto, cada conjunto é um subconjunto dele próprio. Tá? É o que a gente chama de propriedade reflexiva. A gente tem essa antissimétrica, propriedade antissimétrica, que diz o seguinte: sendo A contido em B e B contido em A, isso é uma implicação no fato de A ser igual a B. E, por último, a gente tem a transitiva, que diz o seguinte, ó, se A está contido em B e B está contido em C, isso implica que A está contido em C, ok? Então, aqui algumas propriedades que a gente conhece como propriedades de inclusão, né? Quando a gente fala de conjuntos e subconjuntos. Existe um outro conjunto que é conhecido como o conjunto das partes. O que é o conjunto das partes? Então é o seguinte, ele é um conjunto também que é formado por todos os subconjuntos de A. Então é um conjunto de subconjuntos e a gente escreve ele da seguinte maneira, ó. Se x é um conjunto que está contido em A, então o conjunto das partes, a gente usa CP aqui, as partes de A, né? Conjunto das partes de A é o conjunto dos conjuntos x, tal que x estejam contidos em A. Então é um conjunto de subconjuntos. Aí a gente tem dois exemplos aqui que ilustram essa situação. Se a gente tem um conjunto A que só tem o elemento A, quem são os subconjuntos do conjunto A? A gente tem o conjunto vazio e o próprio conjunto A, certo? Que é o conjunto que tem somente o elemento A. Então, o conjunto das partes de A, ele é o conjunto, a gente vai escrever da seguinte maneira, ele é o conjunto que contém o conjunto vazio e também contém o conjunto que tem o elemento A, que é todo conjunto A, certo? Então ele tem um conjunto de subconjuntos. Por último, a gente tem outro exemplo aqui, ó, em que a gente tem o conjunto A, ele é composto por esses três elementos, A, B e C. Aí a gente quer escrever o conjunto das partes de A. Então, a gente vai ter que separar, né? Então, o conjunto das partes de A, ele começa sempre com o conjunto vazio, beleza. Aí a gente tem o conjunto que contém só A. A gente também tem o conjunto que contém só B. A gente tem o conjunto que contém só C.
Agora a gente tem o conjunto que contém A e B, porque é um subconjunto. A gente também tem o conjunto que contém B e C, certo? E a gente também vai ter o subconjunto que contém A e C. Então, e por último a gente ainda tem o conjunto que contém todos os elementos. Então são todas as combinações possíveis. Esse é o conjunto das partes do conjunto A.